Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou doutoranda na FURG, eu entrei no doutorado agora no começo do ano. Eu sou oceanóloga de formação, né, na FURG também. Hoje eu vou apresentar, então, o que a gente faz no laboratório, no LACRIO, né, Laboratório de Monitoramento da Criosfera, né, e falar um pouco sobre, então, o monitoramento das massas de gelo do planeta. Essa é uma foto que foi tirada, né, uma foto aérea foi tirada na Antártica, né, uma dos locais onde o LACRIO concentra seus trabalhos, né, a base Laia, né, que significa mais ao sul do que o sul, certo? Vou dar uma breve introdução, como está bem extenso, né, a gente tem 10 minutos, vou tentar ser breve, né. Então, por que é interessante ao Brasil, né, monitorar o gelo do planeta? O que o Brasil tem a ver com isso, né? E como monitoramos, então, as geleiras do gelo da Antártica, né, a partir de trabalhos de campo. E aqui eu vou incluir também o campo que a gente faz na Patagônia, né, que a gente faz há mais tempo. Na Patagônia chilena, no caso, né? Então, um pouco sobre efeito estufa e revolução industrial, né? A partir da segunda metade do século XVIII, a gente teve uma grande mudança, né, nos métodos de produção, até então artesanais, para a produção de máquinas, né? E aí começou a queima, né, a grande queima de combustíveis fósseis, né, como carvão e petróleo. Tudo isso influenciou, né, negativamente o clima do planeta, né? A gente tem o efeito estufa, que ele é um efeito natural, né? Só que a liberação de gases, né, exacerbada pelo homem, faz com que a radiação solar cada vez menos consiga sair, né, da atmosfera. Isso promove o aquecimento, né? Aqui eu trouxe um gráfico, a gente trabalha muito com esses gráficos de projeções, né? A gente vê os níveis de CO2, né, que é um dos principais gases do efeito estufa, as concentrações ao longo do tempo. A gente vê em amarelo o início da Revolução Industrial, né, até os anos 2000, aqui, e a gente vê como, então, a partir da Revolução Industrial, os níveis de gases estufas, eles tiveram um crescimento exagerado, né? Ao contrário da tendência que a gente vinha tendo até então. Esse gráfico mostra as tendências de temperatura, né, as anomalias, ou seja, o quanto a temperatura se afasta, né, da média que a gente vinha tendo. E a gente vê que, na maioria dos lugares, a temperatura está em crescente aumento, né? Isso com um tempo de referência de 61 a 2011. Principalmente a gente pode ver lá em cima no Ártico, né? E esse é um gráfico extraído do último relatório do IPCC, né, do AR5, né? O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? É o órgão internacional que estuda profundamente as mudanças climáticas. E a gente vê a linha preta, né, a tendência histórica do aumento da temperatura no planeta, então até um pouco antes de 2010, né, o que vinha sendo a tendência do aumento. E em azul e preto e vermelho, perdão, a gente vê diversos cenários de projeções, né, a partir das observações que a gente vem tendo, a gente consegue projetar para o futuro quais vão ser as tendências. Em azul a gente tem um cenário mais brando, mais otimista, né, considerando que as emissões de gases poluentes, né, elas parassem, né, nesse momento. E em vermelho a gente tem um cenário mais pessimista, ou seja, os gases vão continuar sendo produzidos, né? E a gente vê que até 2100 a previsão do cenário mais pessimista é um aumento de quase 4 graus, né? Passando, na verdade, os 4 graus de temperatura. O que isso implica? Então, uma das implicações, né, acho que é
talvez a mais visível, né, é o aumento do nível médio dos mares, né? Então aqui a gente tem novamente os dois cenários, né? O azul mais otimista e o vermelho mais pessimista. E no cenário até 2100, então a gente vê que a gente pode chegar a ter aumentos de quase 1 metro no nível do mar, né? Mas por que isso interessa para o Brasil, né? Principalmente a questão do nível do mar? Bom, demograficamente, 70% da população brasileira ela vive, né, nos 200 quilômetros da costa, né? Então, o aumento do nível do mar vai resultar em implicações diretas para as zonas costeiras, né, causando prejuízo econômico e não somente, né, social também, e promovendo o deslocamento de milhares de pessoas. Então, como podemos contribuir para melhorar essas estimativas, né? O trabalho continua, apesar de conhecermos as tendências, né? A equipe do Lacrio, então, vem desenvolvendo atividades na Patagônia chilena, né, na ponta final da América, e na geleira Unio, da Antártica, né. Nos últimos 5 anos foram mais de 10 expedições realizadas, contando com as do começo desse ano. A gente monitora, então, as atividades do manto de gelo antártico, né, que tem basicamente, pode ser dividido em 3 locais, né, a Península Antártica, que é o lugar que mais perde, né, massa de gelo, a Antártica Oeste e a parte leste da Antártica, né. A oeste ela é na linha A e A linha, e a leste na B e B linha, e a gente vê que esses 3 locais têm apresentam diferentes taxas de derretimento, né, do gelo. Mas também isso é ligado à configuração, né. Na parte oeste da Antártica, a gente vê que o manto de gelo está abaixo, né, o embasamento rochoso está abaixo da linha média dos mares. Isso implica com que a própria água ajuda, né, no derretimento do gelo. Ela vai ficando entre o embasamento rochoso e o gelo, né, em cima, e vai promovendo o derretimento do gelo de forma acelerada, né, ao contrário do que acontece no leste da Antártica, né. É importante também a gente entender a diferenciação entre gelo marinho, certo? E gelo continental, né? O que mais importa, que realmente importa, né, para o aumento do nível dos mares, é o derretimento do gelo continental, né, que está em cima da rocha e não já fazendo volume, né, digamos, na água do mar. Então, aqui para a Antártica, né, essa foi uma expedição feita com um navio russo, certo? E aqui é um pouco do que é usado para se locomover, né, na Antártica. A pista é inteiramente de gelo, né, coberta de gelo. Então são meios especiais, né, para andar na Antártica. E aqui na geleira Union, né, um pouco isso vai sair da tese de um colega, Christian Gobel, né, ele está monitorando a geleira Union no momento. Aqui a gente vê, então, o monitoramento da geleira, né? A gente monitora o fluxo da geleira, a velocidade com que a geleira se desloca, né? A geleira pode ser considerada um rio congelado, né? Então ela tem um movimento, um fluxo. Aqui a gente usa um equipamento que nos mostra as camadas do solo, né? E no caso da Antártica é utilizado para a gente ver as camadas de acumulação da neve, ou seja, durante o tempo a neve acumula, aí passou, vai acumular mais neve, vai formar várias camadas, né? E a gente vê aqui, então, a gente tem a interface entre neve e gelo, né? E fear, escrito aí, que é a hora em que a neve começa a se transformar em gelo, né? E por final a gente tem o gelo. Então, e aqui é um pouco mostrando no campo, né, como é feito, como a gente passa, né, o equipamento que é o GPR, em cima de
de um BOP. E também durante o planejamento, né, da estação Ilaia, né, foram feitos levantamentos com o GPR para identificação de fendas, né? Então também em função da segurança, né, saber onde colocar, onde fundiar, né, a estação. E aqui a gente vê então no registro, né, aqui a profundidade, a presença de fendas, que são fendas mesmo, né, que chegam a, aqui, por exemplo, mais de 12 metros de profundidade, né, o que pode causar vários acidentes, como também ocorreu nessa expedição, né. E tudo isso por as fendas também serem mascaradas pelas pontes de neve que tem em cima. Então, não necessariamente a fenda é visível a olho nu, entendeu? Então, a gente usa esse equipamento também para mapear, né, essas feições. Um dos estudos conduzidos na Antártica também é a velocidade de fluxo da geleira, né? Aqui a gente vê em azul as menores velocidades, né, e em amarelo as maiores velocidades. Então, através de imagem de satélite, também é possível identificar as diferenças nos fluxos da geleira e o que isso implica, né? Está derretendo mais, então tem mais água embaixo da geleira, a geleira está indo mais rápido. O que está acontecendo, né? E também a espessura da geleira, né? Em azul a gente tem as maiores espessuras, né? Então as maiores camadas de acumulação de gelo. E aqui é o árduo trabalho de campo, né? São cavadas várias trincheiras. O deslocamento às vezes ocorre de esqui mesmo, né? A geleira, a gente chega em determinados pontos onde são cavadas trincheiras. E para a gente ver a espessura e densidade da neve, né? Aqui é uma estação meteorológica, uma estação de ablação que mede o quanto a geleira está erodindo, né? Quanto de gelo está saindo, além de parâmetros como temperatura, umidade relativa do ar. A gente consegue ver então as zonas de deposição de neve, onde a neve acumula, onde a neve está sendo mais erodida, né? E também tem o campo na Patagônia, né? A gente tem 3 campos de gelo principais. O da Cordilheira de Darwin é o que mais é estudado pelo Lacrio, né? E ele é, no geral, o menos estudado, né? Aqui estão as 2 principais locais, né? O Fiord de Agostini e as geleiras um pouco mais a oeste. O deslocamento ocorre muitas vezes por navio de oportunidade, né? Até navio de cruzeiro. Já teve trabalho que foi feito, o deslocamento por navio de pescador, enfim. E aqui é um pouco, né, da paisagem patagônica, bem diferente da paisagem, um pouco diferente da paisagem antártica. E na Cordilheira de Darwin foram feitas as primeiras amostragens com drone, né, pelo laboratório. Então a gente tira as imagens com drone, então sensoramento remoto de alta resolução, né, nos permite ver coisas com um grau de detalhamento incrível, né. Essas imagens elas têm 10 centímetros de resolução espacial, ou seja, se eu tiver um objeto no campo, né, com 10 centímetros ou maior, no caso eu consigo identificar ele na foto. A gente voa a cerca de entre 100 e 200 metros de altitude relativa, né? E essas imagens de drone nos permitem a criação de modelos digitais de elevação, ou seja, a gente tem uma ideia da elevação, né, das cotas das geleiras e a gente pode comparar, então, né, depois do pós-processamento das imagens, e a gente consegue identificar o que está acontecendo com a geleira, onde ela está perdendo massa, onde ela está ganhando massa. Aqui é um exemplo, né, do derretimento, né, da geleira, a geleira Condoro Vergara, né. Isso à frente, a geleira ela é dinâmica, né, ela se movimenta, pode acontecer que necessite de manutenção, muitas vezes. E aqui é um exemplo da estaca, que vocês viram antes, né, ela foi colocada, e conforme a geleira vai perdendo massa,
essa estaca vai caindo. E aqui a gente tem um relato de uma perda de 9 metros de gelo em menos de um ano, né? Entre agosto de 2013 e abril de 2014. O próximo desafio é, então, com as equipes russas e indianas, né, que também apoiam o trabalho na Patagônia. Vou terminar 2 slides só. Levar isso para outros locais, né, do mundo. E aqui é uma foto de lá, né, as implicações do derretimento, né, para a fauna. Né. Enfim, aqui é um tipo de deslocamento que a gente tem lá, né, como a gente coleta amostras também na Antártica, no caiaque mesmo. E é isso aí, muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Tenho certeza que o pessoal está curioso em saber como é essa aventura no caiaque, etc. e tal. E aí depois a gente vai ter o tempo de perguntas, e aí é só te perguntar. Quem é a próxima?